O Omnitrix por si só detém de muitas capacidades nunca antes vistas no universo de Ben 10. E até esse dispositivo motivo de inveja ou de ambição por outras raças pode-se dizer. Contudo, esse dispositivo que é o Omnitrix não é a coisa mais poderosa que existe no universo como vocês imaginam, já que esse aparelho é dito como sendo o dispositivo mais poderoso somente em 3 dimensões. Em dimensões acima da terceira dimensão, como a quarta dimensão ou quinta dimensão, que são lugares onde seres como os Nardilianos estão habitando, o Omnitrix não passa de um mero brinquedo para suas crianças. E sabemos bem que o Omnitrix não é perfeito, sempre tem algum erro, bug ou um mau funcionamento, isso visto desde a série clássica até a série reboot de Ben 10. E às vezes esse determinado problema que o Omnitrix está apresentando requer que uma outra pessoa que não seja o seu criador faça alguma modificação para que o Omnitrix continue funcionando e o Ben possa cumprir o seu dever de herói. E por isso que no vídeo de hoje vamos abordar esse tema aqui no canal e entender o porquê de ter ocorrido todas as modificações que foram feitas no Omnitrix por outros personagens. E também entenderemos para que elas serviram. Mas, antes pro vídeo já sabe, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update vistosos aqui no canal. Então, sem mais ação, sem demora, bora pro vídeo! Bom, então vamos começar esse vídeo de uma forma até que bem ousada, falando primeiro da série reboot de Ben 10 e logo em seguida passar para as séries originais de Ben 10, ok? Bom, a primeira modificação que a gente vê algum personagem fazer no Omnitrix da série reboot é no arco chamado Omni-Engano, que é um arco onde misteriosamente o Omnitrix do B do reboot libera uma 10ª transformação alienígena para o B dessa série, que foi o alien que o B do reboot mais teve apego devido à sua força, o alien que ele intitulou de Gax. Que segundo Duncan Roleal, esse alien que é o Gax, na verdade era a parte mais poderosa do Vilgax, que foi colocada dentro do Omnitrix pelo Azimuth. E pelo Vilgax saber como o Omnitrix funcionava, essa parte fragmentada do Vilgax fez com que a câmera que ele estava dentro se ativasse dentro do Omnitrix. E pelo Omnitrix do reboot ter aquilo, sabe, só funcionar com apenas 10 alienígenas escolhidos pelo portador, o Alien Gax virando uma 11ª transformação que o B poderia acessar, estava causando mau funcionamento no Omnitrix, fazendo com que o B do reboot alternasse entre as suas formas alienígenas sem que ele queresse. E o personagem Phil, que no universo da série reboot de Ben 10 é uma pessoa do bem, ele é introduzido a partir desse momento da história da série reboot, e faz uma modificação no Omnitrix do B do reboot, instalando no relógio do B do reboot um painel frontal de monitoramento, que dava ao Phil por meio do seu tablet todas as informações sobre o Omnitrix e como estava o bem-estar dos aliens que o Ben se transformava, junto se estava acontecendo alguma coisa com eles. No caso, o Phil queria descobrir se estava acontecendo alguma modificação no corpo dos alienígenas. E graças a esse painel instalado pelo Phil no Omnitrix do B do reboot, ele descobriu que o Alien Gax era o que estava causando todo o problema no Omnitrix. Pois o Phil, através daquele pequeno mecanismo que ele instalou no Omnitrix, ele viu que o Alien Gax era um alien incompleto, como se sua outra metade, ou seja, a parte do Vilgax, estivesse faltando. Sendo essa a primeira modificação que acontece com o Omnitrix do B do reboot por um outro personagem. A instalação de um pequeno painel no Omnitrix, que teve como sua funcionalidade passar dados para o Phil sobre a atividade dos alienígenas dentro do Omnitrix e os seus corpos para saber se eles estavam sendo modificados. Dando segmento, vamos falar agora do episódio Ben Title, que é o episódio do Ben do reboot. A Gwen e o Vomax são capturados pelos Cavaleiros Eternos e o Ben é forçado a ter que lutar no Coliseu contra seus principais inimigos. Porém, sabemos que para capturar o Ben não é uma tarefa muito fácil, pois ele é a pessoa que tem o Omnitrix. E por isso que nesse episódio os Cavaleiros Eternos colocaram uma espécie de trava no Omnitrix dele, como se fosse uma pequena algema que estava travando o relógio para o Ben do reboot não poder usar. E era necessário fazer uso de uma pequena chave para tirar esse travamento do relógio do B do reboot. E bom, algemas para conter o portador do Omnitrix não é nenhuma novidade na série reboot, já que vimos isso acontecendo em Ben 10 Omniverse com o Ben irado e com o próprio Ben Prime na série de Força Alienígena. Se vocês perceberem ambos esses casos que eu citei para vocês, eles são até que parecidos, pois foi uma pequena camada de metal colocada por cima de ambos os relógios. No entanto, aqui no reboot, essa algema que foi mostrada se mostra até que mais tecnológica, como se ela realmente fizesse parte do Omnitrix do B do reboot, sendo essa a segunda modificação feita no Omnitrix do B do reboot por um outro personagem. Uma pequena algema de travamento tecnológica que só sai por meio de uma chave. Bom, passando agora para a série de Força Alienígena, vamos falar de duas modificações que acontecem com o Omnitrix recalibrado.
A primeira delas acontece no arco da vingança do Vilgax, que é quando o Kevin tenta hackear o Omnitrix e liberar o controle mestre para o Ben. E ele tenta fazer isso por meio de uma máquina que ele criou, que fazia com que o Kevin tivesse acesso a todo o sistema operacional do Omnitrix, permitindo até com que o Kevin alternasse a forma do Omnitrix, fazendo ele voltar para a sua versão pré-recalibrada, que é a sua versão protótipa, e assumir a sua versão recalibrada depois da atualização. Uma coisa que ele fez até de forma muito fácil. E como sabemos, essa tentativa do Kevin de hackear o Omnitrix ocasionou em muitos problemas, como o Kevin de certa forma ter criado uma conexão com o Omnitrix recalibrado, fazendo com que o corpo dele virasse um monstro, cheio de elementos como pedra, diamante, metal e madeira. E essa conexão que o Kevin tinha com o Omnitrix recalibrado só foi desfeita depois da destruição desse Omnitrix. Além de, claro, o Omnitrix recalibrado ter recuperado todos os problemas que a sua versão protótipa tinha, que tinham sido corrigidas na atualização, como se transformar em alienistas errados, o tempo da transformação alienista e também o problema que teve dos alienistas terem escapado do Omnitrix. Enfim, foi uma modificação que realmente mexeu muito com o sistema do Omnitrix recalibrado. Bom, agora a próxima modificação que vamos abordar envolvendo essa versão do Omnitrix não foi feita necessariamente por nenhum outro personagem, mas sim pelo nosso próprio garoto Ben, que é uma modificação que eu considero até importante mencionar nesse vídeo, pois envolve a dificuldade que o Vilgax teve em mexer nessa versão do Omnitrix. Bom, segundo Dwayne McDuffie, o Ben Força Alienígena entendia melhor como o Omnitrix funcionava, e para evitar que qualquer um mexesse no Omnitrix, ele colocou muitas camadas de segurança, tanto camadas de segurança envolvendo o próprio DNA do Ben, quanto a voz dele. E o Ben de alguma forma excluiu toda a configuração antiga que existia no Omnitrix, pois era aquela antiga configuração que o Vilgax tinha conhecimento. E foi até por isso que o Vilgax conseguiu destransformar o Ben quando o Ben enfrentou o Vilgax transformado em insectoide, pois aquela era a configuração que o Vilgax tinha conhecimento do Omnitrix. Então é uma modificação realmente muito importante de se mencionar nesse vídeo. Embora ela não tenha sido feita por nenhum outro personagem, é bom a gente mencionar nesse vídeo, já que literalmente o Ben mudou a forma que o Omnitrix funcionava. Dando então seguimento a esse vídeo, agora vamos focar nas modificações sofridas pelo Super Omnitrix por outros personagens. Começando então falando de algo que há um certo tempo eu não toco aqui no canal, que é o Pontos Altieri, que foi nos apresentado do jogo Comics Destruction. Esse artefato tecnológico foi criado pelos antigos Galvanianos, segundo a história do jogo Comics Destruction. Contudo, devido a um acidente que aconteceu com o orbe que carregava o Pontos Altieri, ele acabou se espalhando pela Terra num total de 6 peças, que são aquelas peças que a gente vai coletando ao longo do jogo. Basicamente, o Pontos Altieri é como se fosse um aprimorador. E diferente do que muitos pensam quando jogam aquele jogo, o Pontos Altieri não foi criado para ser de uso exclusivo apenas do Omnitrix. E sim, esse artefato mágico tem o propósito de aprimorar qualquer tecnologia no qual ela foi implementada. Só que pelo jogo tem um foco maior no Super Omnitrix, e no fim do jogo, o Super Omnitrix ter criado uma conexão com o Pontos Altieri para fortalecer a transformação do alien gigante do Ben. Muitos fãs que jogaram aquele jogo pensam que o Pontos Altieri só serve apenas para o Omnitrix. Porém, não é apenas para o Super Omnitrix que o Pontos Altieri serve. Tanto que temos 2 vilões de destaque nesse jogo fazendo uso dessas peças para ficarem mais poderosos, como o Enoch, que ganha a capacidade de disparar energia através da sua espada e de criar clones, e o Capitão Nemesis, que ficou mais poderoso com a sua armadura fazendo uso da mesma peça que o Enoch estava usando. Ou seja, o Pontos Altieri é um aprimorador de tecnologia. Mas focando no que é importante, como vimos no final do jogo Comics Destruction, pelo Pontos Altieri ter criado uma certa conexão com o Super Omnitrix, ele fez o gigante ficar mais poderoso, ao ponto do gigante ter um raio cósmico tão poderoso que lançou o Albedo transformado em gigante da Terra até a Lua, o que é um feito bastante impressionante, devido à espessura do raio cósmico. E eu estou mencionando o Pontos Altieri nesse vídeo aqui, pois mesmo que esse artefato tecnológico não seja canônico, podemos usar ele como exemplo de um aprimorador de Omnitrix, pois como o Kevin mencionou, quando foi hackear o Omnitrix do Ben, dá para fazer incrementações no Omnitrix para que ele fique mais poderoso ou fique mais fácil de mexer nele. Até mesmo dá para incrementar o Omnitrix para liberar o acesso ao controle mestre, que foi o que o Kevin tentou fazer no hackeamento do Omnitrix. Ainda acho que vai precisar de uma turbinada. Pra que serve isso? Sabe o seu Omnitrix? Sei. Vamos incrementá-lo. E como ele foi capaz de colocar certas travas no Super Omnitrix para o Albedo não ter acesso à transformação do Alien X,
Então podemos considerar que um Pozzo Altieri, no mundo canônico de Ben 10, poderia ser possível de ser criado, caso claro o Azimuth tenha interesse nisso. Mas falando de forma resumida, o Pozzo Altieri de alguma forma conseguiu modificar o Super Omnitrix, fazendo com que o alien gigante do Ben ficasse mais poderoso ao nível de confrontar o Albedo. E pelo Ben sentir um certo desconforto em usar as formas supremas, e ele no fim do jogo ter ficado mais ansioso por usar o Pozzo Altieri antes dele se desfazer no seu pulso, podemos perceber o poder desse artefato antigo, que tem a capacidade de modificar qualquer tecnologia que ele esteja conectado, dando novos poderes ao seu usuário, como também deixar ele mais poderoso, como aconteceu com o Ben. O Agregor também é outro personagem da franquia Ben 10 responsável por fazer uma certa modificação no Super Omnitrix. Segundo uma informação referente ao episódio intitulado Unidos, o Super Omnitrix até aquele episódio em questão não possui um limitador de tempo nas transformações do Ben. Então se fosse do desejo do Ben, ele poderia passar horas e horas transformado em um único alien, ou até mesmo dias sem a preocupação dele voltar para a sua forma humana. Pois o Albedo, quando criou o Super Omnitrix, não colocou um limite de tempo em que as transformações deveriam durar. Até mesmo ele tinha um tempo maior para ficar transformado nos aliens supremos, que cobravam muita energia do Super Omnitrix para manter essas transformações. Só que com aquela tentativa do Agregor de arrancar o Super Omnitrix do Ben transformado em Arthrópodes, o Super Omnitrix meio que ficou defeituoso a partir daquele episódio. De certa forma, pelo Super Omnitrix ser muito defeituoso e não ter muita estabilidade contra certos ataques, ele naquele momento perdeu esse limitador de tempo das transformações alienígenas, devido ao contato com a arma do Agregor. E para a gente não ter esse preconceito com o Super Omnitrix, que ele é um Omnitrix inferior e defeituoso, a mesma coisa aconteceu na série clássica com o Omnitrix protótipo do Ben, no episódio De Volta com a Vingança, que é o episódio em que o Ben libera o controle mestre acidentalmente. Como vimos naquele episódio, após o Ben liberar o controle mestre, ele poderia ficar o tempo que quisesse nas transformações. Além de, claro, ele sempre se transformar no alienígena que ele desejava. Só que devido ao contato do Omnitrix com aquela máquina criada pelo Vilgax para extrair ele do pulso do Ben, o Omnitrix acabou reiniciando após ele ter sido retirado do pulso do Ben. E é até por isso que no final daquele episódio o Ben perde acesso ao controle mestre, se transformando até num alien que ele não desejava apenas para completar a cena. Ou seja, podemos entender que o Agregor de certa forma salvou a vida do Ben, pois essa tentativa do Agregor de tirar o Super Omnitrix e fazer ele ficar defeituoso, fez com que os aliens supremos demorassem um pouco mais para criar consciência própria, sabe? Se tornassem sapientes. Ou seja, sem o Agregor querer, ele fez com que o problema dos supremos demorasse mais um pouco a acontecer. Em resumo, tanto o Super Omnitrix quanto o Omnitrix protótipo foram reiniciados com o Super Omnitrix perdendo uma capacidade dele, na tentativa de dois vilões de se apossar dessas duas versões do Omnitrix. E por fim, a última modificação que podemos notar com relação ao Super Omnitrix foram as travas que o Kevin instalou no Super Omnitrix para bloquear a transformação do Alien X, que eu mencionei anteriormente para vocês. Aquela modificação não surpreendeu tanto o Azimuth, pois o Super Omnitrix, segundo Dwayne McDuff, é um Omnitrix incompleto e menos poderoso que um Omnitrix comum. Então é muito provável que o Omnitrix recalibrado que o Ben usava antes tivesse uma função de bloquear certas formas alienígenas que o Ben não tinha interesse, como por exemplo o próprio Alien X, pois no episódio em que o Alien X aparece pela primeira vez, o Ben deixa claro não ter gostado desse alienígena e possivelmente bloqueou ele a partir daquele momento. Já com relação ao Super Omnitrix, que é incompleto, provavelmente ele não tinha essa função, e o Kevin foi lá e colocou isso no relógio, sendo até uma modificação muito importante, pois a finalidade dessas travas colocadas pelo Kevin foi de evitar que o Alien X chegasse até as mãos do Albedo. E bom, agora para a gente finalizar com esse vídeo, vamos falar das modificações e alterações que a versão definitiva do Omnitrix, aquela que deveria ser a mais completa, sofreu por outros personagens. Bom, quando falamos dessa versão do Omnitrix, aparentemente ela foi a que mais sofreu modificações. Mesmo isso não devendo acontecer, sabe, por ser uma versão mais completa do Omnitrix, onde o Azimuth teve mais tempo para trabalhar e colocar tudo aquilo que era necessário para o portador. Porém, aparentemente faltou alguns recursos nesse relógio que a gente vai abordar agora. Uma modificação bem interessante com relação a esse relógio que eu não sei dizer para vocês se foi feita pelo Blunkett e o Driba ou já tinha colocada pelo Azimuth, é uma frequência de emergência do Magistrado Tennyson, que foi mostrada em ação no episódio Mundo Irado Parte 1. Basicamente, mesmo que o Ben desative totalmente o Omnitrix, existe um código do Vomax no Omnitrix que faz o Omnitrix se ativar e dá um choque poderoso no Ben. E eu não sei dizer se isso foi colocado pelo Azimuth, pois a gente viu o Hulk usando isso no Ben.
mesmo o relógio estando totalmente desativado pelo Ben. Uma coisa que eu acho até questionável, sabe? Existe uma função que desative totalmente o Omnitrix, porém, ele tem um código que dá um choque no portador, caso o portador ironicamente esteja ignorando os pedidos dos encanadores. Então fica essa dúvida se é uma modificação feita pelo Bluket e o Driba, ou isso já tinha colocado pelo Azimuth. Uma modificação que foi feita nessa versão do Omnitrix que eu considero até mesmo inútil isso ter sido mostrado em Omniverse foi no episódio Comida a um Pulinho, onde nesse episódio para o Ben fechar um tratado de paz entre a espécie dos apoplexianos e uma outra espécie que tinha interesse em guerra, o Bluket e o Driba foram chamados pelo Vomax para instalarem um chip no Omnitrix definitivo do Ben para que ele ficasse transformado totalmente no Alien Grava-Ataque. Assim, a principal funcionalidade desse chip instalado pelo Bluket e o Driba era apenas manter o Ben transformado em Galeliano. E enquanto aquele chip estivesse no Ben, o Omnitrix estava de certa forma bloqueado e proibido de mudar o Ben para qualquer outra forma alienígena, proibindo até que qualquer conexão fosse feita com o Omnitrix, seja ligação ou qualquer outra coisa, sabe? Basicamente, aquele chip só era para deixar o Ben travado em uma única forma alienígena. E isso eu considero realmente inútil de ter acontecido, galera. Pois no arco anterior desse episódio, Sapos de Guerra, o Ben, para poder se filtrar no exército dos Incursianos, ficou vários dias transformado em Bullfrog, pois existia um código que era ativado pelo comando de voz do Ben para transformar ele em um alien e manter ele de forma indeterminada nessa transformação. Código de comando 1010, Benjamin Tennyson. Desligar trava de forma de vida. É bom ver sua cara. Coisa que também vimos acontecendo com o Ben quando ele desbloqueou o controle mestre, ele passando várias e várias horas transformado nos seus alienígenas. Então de verdade não existe essa necessidade de instalar um chip, pois isso já tem no Omnitrix. Tanto sem controle mestre como também com controle mestre, já que o Ben em Omniverse já tem uma confiança maior do Azimuth. Passando agora para a próxima modificação envolvendo a versão definitiva do Omnitrix, vamos falar de uma até que bem interessante, que foi nos apresentado o episódio Briga de Gatos. Bom, nesse episódio, pelo Ben está sendo controlado mentalmente pela personagem Nissi-chan, o Bluket e o Driba de forma imediata para poder ajudar o Hulk no campo de batalha, desenvolver um controle remoto que é capaz de afetar o Omnitrix em uma área de alcance, permitindo assim com que aquele que está fazendo uso desse controle manipule as transformações do Ben. Como vimos nesse episódio, as pretendentes do Ben querendo uma forma alienígena dele. A Luma querendo o Ben transformado em 4 braços, a Thea querendo o Ben transformado em Bullfrog, a Esté querendo o Ben normal e a Nissi-chan querendo o Ben transformado em Senhor Gatinho, ou seja, o Rat. E eu acho essa modificação até um pouco interessante, pois ser capaz de afetar a conexão que o Omnitrix tem com o Primus é algo até que muito difícil de se fazer, já que o Albedo, tentando replicar o Omnitrix, acabou sem querer se conectando com a conexão do Omnitrix do Ben. Aconteceu assim todo aquele problema dele ficar transformado no Ben. Enquanto o Bluket e o Driba, que são até que muito burrinhos, sabe, são muito atrapalhados, conseguiram criar algo que foi capaz de mexer na conexão do Omnitrix e alterar de forma indireta as transformações do Ben. Então é uma modificação bem interessante quando a gente para pensar no caso do Albedo. Todavia, aparentemente, qualquer outro personagem que não seja o Albedo é capaz de afetar a conexão do Omnitrix com o Primus, pois o Dr. Psicobus, que é menos inteligente que o Albedo, segundo a confirmação, foi capaz de mexer no Omnitrix 2 vezes. Uma foi no arco do Beirado, em que ele teve a permissão do B original e do B23 para mexer nos Omnitrix deles, devido que os relógios deles não estavam funcionando após enfrentarem o Maltuante. E ele, sem que os Bs percebessem, instalou uma trava de segurança, fazendo com que os relógios ficassem bloqueados para ativar uma explosão. Algo parecido com o que aconteceu com a versão protótipa do Omnitrix no filme O Segredo do Omnitrix, e com o Omnitrix é calibrado quando o B ativa a autodestruição. Porém, o B23 e o B original foram capazes de contornar isso que foi feito pelo Dr. Psicobus, apenas desativando a autodestruição instalada pelo Dr. Psicobus. E outra modificação que foi feita pelo Dr. Psicobus no Omnitrix do Ben foi no episódio Fuga em Massa, em que ele conseguiu chegar perto o suficiente do Ben e tirar o núcleo de estabilidade do Omnitrix definitivo, para que ele pudesse terminar sua criação Nimitrix. E o Dr. Psicobus ter feito isso sem que o Omnitrix criasse uma grande onda de energia para lançar o seu inimigo para longe, como aconteceu 2 vezes na série clássica, realmente é muito interessante, sabe, isso ter acontecido. Tirar uma peça do relógio sem que ele reagisse, e logo da versão definitiva do Omnitrix. E por fim, para a gente finalizar com esse vídeo das modificações e alterações feitas por outros personagens no Omnitrix definitivo, bora agora abordar 2 casos que são muito parecidos,
que é a nossa queridíssima biogosma chamada Scourge e o vilão Malware. Pois esses dois personagens possuem até uma certa semelhança. Ambos conseguiram mexer diretamente na inteligência artificial do Omnitrix. O Scourge, por ele ser uma espécie de parasita, ele tinha acesso total a todo o Omnitrix e podia até mesmo controlar da forma que ele quisesse todo o Omnitrix, fazendo bem falar mexicano de uma forma engraçada. Agua churro rodeo, ole con vuelo duro, es burrito grande. Yuca? Yuca machete dos ponchos? O que é que você disse? Da roupa para alienígenas que realmente precisava, coisa que o Omnitrix sozinho não conseguia. Porém, o Scourge, alterando o DNA dos alienígenas, foi capaz de criar roupas para o Cromático e também para o Rat. E o Scourge também se alimentava dos DNA alienígenas, sem que qualquer consequência acontecesse dentro do Omnitrix. Ele literalmente se tornou mais dono do Omnitrix do que o próprio Ben. Tanto que por sua capacidade dele, ele conseguia manipular os DNA alienígenas e fundir com os aliens do Ben. Pode-se dizer que o Scourge realmente era totalmente conectado ao Omnitrix. E ele também era muito útil, pois ele cuidava mais do Omnitrix do que o Ben, já que aquele era o almoço dele, não é mesmo? Só que quando falamos do vilão Malware, que é muito parecido com o Scourge, a história é um pouco diferente. Pois o Malware de alguma forma foi capaz de arrancar o feedback de dentro do Omnitrix e excluir essa transformação do banco de dados do Omnitrix com as suas próprias mãos, fazendo até mesmo com que o Omnitrix se recusasse a aceitar novamente o DNA do feedback. Possivelmente aquela incapacidade do Azimuth de colocar novamente o feedback no Omnitrix foi causado pela interferência do Malware quando arrancou esse alien. E ele, assim como conseguiu excluir o feedback do Omnitrix, foi capaz de fazer com que o Omnitrix recuperasse essa transformação quando ele absorveu o B para dentro de si. Para quem não entendeu muito bem aquela cena, segundo Derek D. Wright, o diretor de arte da série de Omniverse, existe uma certa parte do B dentro do Malware em resquícios da transformação do feedback. E por isso que a gente foi contemplado com aquela cena épica do feedback voltando de volta para o Omnitrix. Ambos os personagens, de certa forma, conseguiram afetar diretamente todo o sistema do Omnitrix. O Scourge foi por bem e o Malware foi por mal, sabe? Só que em comparação, o Scourge teve mais contato com o Omnitrix e mais domínio, pois ele dependia totalmente do Omnitrix. E por ele não soltar por nada do Omnitrix, ele conseguia estudar o Omnitrix para saber como funcionava e entender como todo aquele dispositivo funcionava. Diferente do Malware, que queria absorver o Omnitrix, porém não estava preparado para toda a carga de energia que essa tecnologia possuía. Ou seja, falando de uma forma mais entendível para vocês, ambos os personagens, o Scourge e o Malware, afetaram diretamente a forma que o Omnitrix deveria funcionar. O Malware, como tinha seu predador natural, que era o feedback, fez com que a corrente Cordon se recusasse a aceitar novamente o DNA do feedback. Além de, claro, ele ter arrancado uma certa parte do Ben durante aquele processo em que ele excluiu o feedback. Já o Scourge é diferente, por ele estar conectado ao Omnitrix, ele controlava totalmente todo o Omnitrix, sendo de certa forma uma mente consciente, controlando toda uma inteligência artificial, sabe? Moldando todo um computador e tudo aquilo que tinha sido programado pelo seu criador, podendo fazer tudo da forma que o B queria, e não da forma que o Azimuth desejava. Sendo esses dois casos aqui nesse vídeo, as últimas modificações feitas na versão definitiva do Omnitrix. E agora deixem suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse vídeo, focado nesse tema das modificações e alterações que o Omnitrix sofreu por outros personagens. Realmente a versão protótipa foi a que menos teve alterações, pois aparentemente na série clássica os produtores não tinham planos para que algo fosse capaz de interferir diretamente no Omnitrix. Claro, tem aquele caso lá da máquina do Dr. Animal no filme do Segredo do Omnitrix ter ativado a função de autodestruição. Porém aquilo não foi feito com a intenção do Dr. Animal, foi mais um problema que deu na máquina, liberando uma grande onda de radiação, fazendo o relógio não funcionar direito, então não achei muito justo comentar sobre aquele caso nesse vídeo aqui. Enfim, agora deixem suas opiniões aí nos comentários, porque realmente eu tô muito curioso para saber o lado de vocês, e se faltou citar mais algum caso de alteração feita por outro personagem no Omnitrix. Enfim, deixem suas opiniões aí, porque agora eu tô muito curioso para saber o lado de vocês e do que vocês acharam de todo esse vídeo aqui. Então, se vocês gostaram de todo esse vídeo, já cliquem no botão do like. E se você é novo e está conhecendo o canal, agora já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.